Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Modesto e esse é o canal Computação 2.0. Nós vamos começar a partir da aula de hoje ver os laços de repetição. A repetição na computação a gente comumente chama de iteração. Então, quando eu falar iteração, você já sabe que é repetição. Nós temos três estruturas de laço. Nós vamos ver hoje o laço while, né? A gente pode dividir ele em duas categorias. A gente tem o while, a gente chama que é um laço de entrada de dados. Por que entrada? Porque você testa uma condição lógica antes de executar os comandos. Você tem um for, que é um laço apenas iterativo, que você determina a quantidade de repetições, ele executa. E eu tenho o do while, que é um laço de saída. Ele executa uma vez e depois ele testa a condição lógica. A ideia da condição lógica é o quê? Vamos olhar aqui esse diagrama. Se a condição lógica testada for verdadeira, eu vou repetir tudo que está no interior do laço. Depois que essa execução aconteceu, eu testo novamente para ver se a condição é verdadeira. Se a condição for verdadeira, eu executo de novo. Se a condição for falsa, eu saio do laço e continuo a execução do meu programa normalmente. O while e o do while tem uma diferença do for, que é o seguinte: além de você fazer um laço iterativo, que você determina a quantidade de repetições e ele repete automaticamente, que é a mesma coisa que o for faz, você pode pôr uma condição lógica que depende do usuário, ou seja, dependendo do valor que o usuário insira, a repetição continua ou termina. A sintaxe é o while, condição lógica, dois pontos, comando 1, comando 2, comando N. Aqui, depois eu tenho que consertar, isso tem que ser indentado para dentro do while, tá? Como nós vamos ver agora. Então vamos abrir um código. Vamos lá. Vou criar uma variável, né? OPC. Vamos supor que meu while é isso. While OPC OPC menor que 10, dois pontos. Print OPC. Então eu vou imprimir o valor de OPC. Ok? Então veja. Deu um erro. Por quê? O OPC não está inicializado. Então toda vez que eu vou usar o while, eu tenho que inicializar o meu OPC. Então eu vou inicializar ele com 1. Vou mudar aqui. Vou falar assim, ó. Iteração número para aparecer vírgula OPC. Ou melhor, vou mudar de OPC para N, para lembrar que é um número. Tá? Então ele vai aparecer o número da interação. Então vamos lá. Olha só. Tá vendo que tá dando... O que está acontecendo aqui? Eu fiz isso de propósito. Só tá dando 1 e o meu laço não termina, né? Por que não termina? Isso a gente chama de laço eterno. Por quê? Sim, cancelar. Por quê? Para eu finalizar esse laço... Opa, apaguei sem querer o meu código. Então vamos lá. N igual a 1, while N menor que 10, dois pontos.
print iteração número n. O que aconteceu? Primeira coisa, o meu n ficou em 1 porque o valor de n é 1. E por que deu um laço eterno? Porque para eu terminar o laço, ou melhor, para eu sair do laço, isso aqui tem que ser falso. E eu não coloquei condição nenhuma de falso. Eu vou até colocar um outro comando fora do laço para dizer fim do laço. Pronto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar esse valor de n aqui dentro para que eu possa ter essa interação. Muito bem. Então, o que eu faço? N, que é a variável de teste, é igual a n mais 1. Certo? Olha lá. Olha o que vai acontecer agora. Ele foi até 9. Por quê? Porque eu falei menor que 10. Se eu vir aqui por igual a 10, ele vai ter 10 iterações. Ó, e fim do laço. Veja, esse comando está fora do laço. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter quando eu usar o while? Eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que lembrar da inicialização e tenho que lembrar de um contador, seja para mais ou para menos, pode ser menos aqui, ou outra coisa qualquer, multiplicação, não importa. Né? Por exemplo, eu poderia pôr aqui, ó, asterístico, que é multiplicação, 2. Funciona do mesmo jeito. O importante é que você tem que atualizar o valor do n para que chegue um momento que seja o final do laço. Né? Muito bem. Assim. Eu posso escrever isso aqui de outra forma. Eu vou pôr um comentário nesse cara. Eu vou pôr um comentário. Como eu estou atualizando a mesma variável, ou seja, esse valor é atualizado aqui, eu tenho a variável aqui e ela mesma aqui, eu posso escrever dessa forma. Lembrando que eu tenho que obedecer a indentação. N, pego o operador igual a 1. Ó. Então, isto e isto é a mesma coisa. Tem algumas linguagens que teriam um operador assim, como C, C++, Java. O Python não tem. Ou você usa desta forma ou desta forma. Eu vou usar mais dessa forma aqui para ficar mais claro. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo que dá para fazer com laço. Então, aqui eu vou jogar 0, manter aqui. Eu vou criar aqui, vou criar uma variável chamada tabuada, 2, multiplicar, na verdade, n multiplicado por 2. Vou mandar imprimir na tela o que? 2 vezes espaço, vírgula. Vou colocar aqui o valor de n, vírgula, igual, vírgula, e tabuada. Aqui a gente tem o nosso laço normal. E aqui você imprimiu a sua tabuada. Né? Então, é um exemplo. Um outro exemplo. Bom, agora vamos fazer um exemplo aonde o usuário determina a saída do laço. Então eu vou criar uma variável OPC, vou inicializar ela com 1. Vou falar assim, while, enquanto OPC for igual
Opa, não tem parênteses. OPC for igual a 1. Opa, esqueci de colocar 1. Print opção igual a 1. Aí aqui dentro eu vou mandar ler a variável OPC. Lembra-se, OPC é igual a input entre um valor de OPC. Antes de nós... E aí eu vou colocar aqui fora um print dizendo fim do laço. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Toda vez que eu uso o input, ele vai gerar como fosse uma string. Então eu tenho que converter isso de string para o inteiro, certo? Então ele vai pegar o valor, que é um caractere ou uma string, e converter para o inteiro, senão vai dar erro. Então toma cuidado com isso. Ou aqui você tem que determinar e pôr entre aspas, para não precisar fazer essa conversão. Então, vamos ver. Olha lá. Ah, sim. Esqueci de um detalhe. Para não ficar assim, porque ele fica na mesma linha, eu vou cancelar. Aqui você pode pôr um /n. /n vai só fazer pular uma linha. Aí, beleza. Ou não, né? Posso pôr um 2 pontos, espaço. Aí, beleza. Vamos rodar. Aí, ficou melhor. Então, apertar o número 1. Enquanto eu usar o número 1, ele vai repetindo. Agora eu vou usar o número 2. Aí, fim do laço. Então, esse é um exemplo onde o usuário pode controlar a quantidade de iteração. Lembrando que aqui é sempre verdadeiro, tá? Aqui só vou executar se for verdadeiro. Para você ver o que dá isso, só para a gente fechar, eu vou apertar, ó, vou pôr aqui, ó, vou escrever a palavrinha forever. E aqui, em vez disso, eu vou colocar true. Aqui, ó, true. Que quer dizer verdade. Olha o que acontece. Você tem um loop interno e vai ficar repetindo forever, forever, forever até você reiniciar o computador. Vamos dar um stop. Então, esse é o laço, é o while. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, né? E nosso próximo laço, que nós vamos ver no próximo aula, no próximo vídeo, será o for. Eu espero vocês lá no próximo vídeo. Até lá.